Este é o Segurança Legal episódio 381, gravado em 6 de dezembro de 2024. O Marco Civil no Supremo. Neste episódio, falamos sobre o julgamento da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, como vai? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Eu tô me recuperando, cara. A gente não gravou semana passada por minha culpa, por minha máxima culpa. Eu tava com uma tosse alérgica violentíssima. Ainda tô com tosse. Então, vocês não reparem se eventualmente eu parar de falar pra ter que tossir. Mas a minha tosse não vai ficar gravada, então fiquem tranquilos. Boa. Eu vou ouvir, mas os ouvintes não, né? É, tu vai ouvir, mas daí tu já perdeu um tanto da audição mesmo, um pouco mais, um pouco menos, não faz diferença. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de tema. Então, para isso, estamos à disposição lá no podcast @Segurança Legal, no youtube.segurançalegal.com, Mastodon, no @segurançalegal, @mastodon.social. Eu confesso, Vinícius, que eu tenho usado pouco o Mastodon, porque agora o Blue Sky tá bombando, né? O Blue Sky tá bombando, acho que chegou a 25 milhões de usuários. Então, você pode nos encontrar lá no Blue Sky, no direitoatecnologia.com, ou no serafim.tti.br, eu e Vinícius, respectivamente, e no @segurançalegal.bsky.social. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se, no apoia.se/segurança legal, onde você pode escolher modalidades de apoio e ajudar. A gente sempre conclama que você colabore com um projeto independente de produção de conteúdo. Nós tínhamos, agora que eu me lembrei, Vinícius, mas nós vamos avisar depois nas redes sociais, nós queremos fazer um sorteio de canecas aí do final do ano que a gente tinha falado, e eu confesso que eu me esqueci de organizar isso para esse episódio, né? Mas vamos fazer, a gente tem algumas canecas aí para fazer o sorteio, né? Tem também o blog da Brown Pipe, então se você puder acessar brownpipe.com.br/blog, né? Que você vai encontrar lá uma série de notícias que semanalmente são atualizadas, né? Na verdade é brownpipe.com.br, Vinícius, /blog-brownpipe. Mas se você acessar brownpipe.com.br, vai achar o link facilmente. E lá você tem uma série de notícias, algumas que entram aqui para os nossos cafés, né? Destaco uma interessante aqui que o Bacen admitiu, Vinícius, um incidente de segurança envolvendo quem? O próprio Bacen. O próprio Bacen agora está na listinha lá que o Bacen mantém, né, de incidente. Bom, mas aí se fosse um episódio de café, né, eu ia dar um café expresso para eles. Os porque os caras tiveram a decência, pela transparência, pelo comprometimento em seguir os procedimentos e tal, e dizer, aconteceu com a gente, tá aqui. Como tem que ser, né? Qualquer pessoa que tem um incidente lá que cause danos relevantes ou riscos, enfim, tem que, né, comunicar. Então, se fosse um café, café expresso. Iria um café expresso. Já me derramei água aqui no minuto 2 do podcast, Vinícius. Então, tem o blog da Brown Pipe, lá você consegue se inscrever no mailing semanal. Também, Vinícius, lá no próprio site da Brown Pipe a gente tem uma lista de e-books e tem um e-book novo que saiu faz bem pouco tempo aqui, que é a LGPD na hotelaria, um guia para hotéis. Então é um documento que a gente produziu com uma série de recomendações para a rede hoteleira, que é uma área aí de negócios que realmente precisa prestar atenção nesses aspectos da LGPD pela mais variada coleta de dados pessoais, muitas vezes inimagináveis pra gente, né? Mas se a gente começa a pensar, né? Você tem câmeras, você tem coleta de informações até, às vezes, de saúde para aquele hóspede que tem uma alergia a isso ou aquilo, ou que... ou até coisas muito simples, Guilherme, como tu vai fazer Eu fui fazer um check-in num hotel, cara, não era um hotel pequeno, sabe? E o que aconteceu? Foi em Passo Fundo isso. E de repente, a pessoa que tava atendendo me passou o número dela, o telefone dela. E assim, manda pra mim a tua CNH.
E eu disse, não. Tipo assim, eu posso te mostrar ela, não vou mandar minha CNH pra ti, né? Sim. Eu disse que eu mostraria, né? Ela disse, CNH. E ela disse, não, manda pra mim nesse telefone aqui. Eu disse, não vou te mandar meu documento. Te digo os dados, tu anota aí e tal, mas não vou te mandar meu documento. Então, assim, claro, ficou meio contrariada porque, né, é o procedimento que eles fazem o tempo todo lá, né? E ninguém fala nada. Mas, enfim, esse guia é muito importante porque o Guilherme visitou diversos hotéis, né? Não tô brincando. Não, não, de fato, eu já visitei. É que todos os hotéis que o Guilherme vai, né? Aliás, não só hotel, em qualquer lugar que tu vai, tu já começa a avaliar a coisa dos dados, né? É o tempo todo. Eu tiro foto dos avisos de privacidade, né? Das câmeras e tal. Até porque esse aspecto do hotel é uma área, assim, pouco tratada pelo direito. Então, para os estudantes aí que nos acompanham também, é uma área boa de realizar estudos, porque não tem muita coisa escrita sobre. Daí a importância desse nosso guia e a utilidade que a gente imagina que ele vai ter aí para essa comunidade da rede hoteleira. Bom, Vinícius, chegamos então a esse tema do artigo 19 do Marco Civil, o julgamento lá no STF da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. Apenas uma notinha aqui pós-edição, né, e para deixar claro para quem nos escuta que nós fizemos essa avaliação aqui, que vocês escutarão, levando em consideração a projeção de uma inconstitucionalidade do artigo 19, porque, na verdade, até esse momento a gente tem o voto do relator, que é o Dias Toffoli, mas ainda a gente precisa, né, ter o voto dos outros ministros. Junto com esse processo, ele está sendo julgado em conjunto com outro recurso extraordinário relatado pelo ministro Luiz Fux, que também esbarra nesse tema, diz respeito a um dever de monitoramento, enfim, das plataformas. A gente vai comentar muito rapidamente aqui, mas tudo indica, né, o cenário todo, as manifestações dos outros ministros, tudo indica que essa tese, a tese do relator, vai sair vencedora, né? Então, os nossos comentários, né, sobre essa projeção de inconstitucionalidade que agora aparece se dão levando em consideração que sim, será considerado inconstitucional, mas ainda, claro, temos que aguardar os votos dos outros ministros aí. Mas, claro, né, como dizia Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes, então pode ser que o cenário mude e a gente tenha que voltar aí a falar sobre esse tema, mas só essa nota inicial aí para deixar claro, caso não tenha ficado claro durante o episódio que virá. Tá, eu vou te fazer as perguntas porque eu não sou da área, eu tenho minhas opiniões que eu vou compartilhar com o pessoal aqui e tal, mas eu vou te fazer as perguntas de leigo, então. Que diz sobre o que trata o artigo 19 do Marco Civil da Internet? Por que é inconstitucional? Alguns querem que seja inconstitucional, outros não querem que seja, outros querem meio termo. O que diz nesse... O que diz nesse 19 aí? É bem isso mesmo, Vinícius. Só antes, deixa eu só fazer um parênteses que eu ia colocar uma questão antes para não perder isso, porque isso tem que estar no início. A gente está voltando a falar num episódio dedicado ao Marco Civil 10 anos depois de nós termos gravado um episódio, né, lá do Marco Civil da Internet, ou seja, quando do lançamento, né? Porque o Marco Civil da Internet ele vem em abril de 2014 e nós gravamos lá também em abril de 2014 o episódio 47, especial Marco Civil da Internet. E aí nós tivemos alguns convidados, sendo eles o Alessandro Molon, que é o deputado, né, relator do projeto na Câmara, e como convidados o Paulo Saelias, o Paulo Renat, nosso querido amigo Paulo Renat, Rony Weinshoff e o nosso saudoso amigo Danilo Doneda, que Doneda. Acho que foi uma das primeiras participações dele. Eu acho que aqui, sim, né? Cara. Eu acho que sim. E foi depois disso, em 2014, por conta desse episódio, de outros episódios do Data Brokers que a gente fez, né? Que a gente começou a ter mais contato com ele, até que ele me chamou para ir lá no Ministério da Justiça, falar sobre o anteprojeto da LGPD, enfim. Então, eu fiquei com um coração quentinho de poder voltar a falar sobre esse tema 10 anos depois, sobretudo com esses convidados aqui tão interessantes, retomando um tema, né? Bom, sobre o que trata o artigo 19, então? É o artigo que regula a questão da responsabilidade dos provedores por conteúdos gerados por terceiros. Esse artigo 19 sempre foi emblemático
sempre foi uma questão discutida. Lá no nosso episódio, eu fui ver as notas do nosso episódio, porque o podcast Segurança Legal já tem uma bagagem histórica para, né, o que a gente falou naquela época, né? Então, lá tinha uma notinha no artigo 19 que diz, olha, tem o risco aqui dos provedores deixarem de atender demandas de retirada de conteúdo do ar quando eles souberem, enquanto não houver ordem judicial. Porque a grande questão é essa. O artigo 19 diz que o provedor vai ser considerado responsável civilmente pelos danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro, se depois de uma ordem judicial, ele não retirar o conteúdo do ar. Então nós temos, assim, dois grandes grupos, né, de pessoas que se posicionam sobre esse artigo. E um no meio, né? E um intermediário. E um intermediário, que na verdade foi porque a solução dele foi dizer que a partir de agora o regime de responsabilidade vai ser aquele previsto no artigo 21. Porque o artigo 21 do Marco Civil era a exceção do artigo 19. Você tinha algum conteúdo gerado por terceiro, esse conteúdo era ofensivo ou ilícito de alguma forma, o provedor não era obrigado, e alguns diziam que ele era obrigado pelo artigo 3º, enfim, Flávia Lefebvre ia nessa linha, mas que ele não seria obrigado a retirar, a não ser que houvesse uma ordem judicial, né? Então, quais eram e a exceção do artigo 21 era que não haveria necessidade de ordem judicial para divulgação de imagens, violação da intimidade e divulgação de imagem sem autorização de seus participantes, com cenas de nudez e atos sexuais. Então, essa era a exceção do artigo 21, de que não precisaria de ordem judicial, portanto, bastando uma notificação extrajudicial. E o artigo 19 precisa de ordem judicial, ou seja, não basta você fazer a comunicação extrajudicial, né, que era o notice and takedown, não era o que se aplicava aqui. Bom, lá no início, então, a gente tinha dois grandes grupos. Os primeiros eram aqueles que diziam sim, tem que ser como é o artigo 19, porque senão a gente vai dar muito poder para os provedores, porque eles vão poder realizar a retirada de conteúdo. Provedores, né? Ou plataformas? Isso é uma outra questão, né? Sim, na verdade o Marco Civil ele vai tratar dos provedores de aplicação e de conexão, né? Só que o grande problema é que nos provedores de aplicação são as plataformas. Praticamente qualquer coisa, plataforma. Qualquer coisa, as plataformas entram junto aí. Tá. E aí, então, quem defendia, ou continua defendendo, né, a constitucionalidade, coloca que seria sem precisar de uma demanda judicial, né? A plataforma teria... ela poderia ficar com o conteúdo lá ela não precisaria fazer nada com o conteúdo. Ela não precisa tirar o conteúdo, ela poderia moderar se quisesse, mas ela não teria responsabilidade até ela ser notificada judicialmente. Exatamente. Né? E aí o ponto é esse, que a Flávia Lefebvre ia nessa linha. Em qual sentido? Tá, mas e ela defende que deveria continuar sendo assim, ordem judicial. Só que a outra corrente, né, vai no sentido de dizer que, não, mas espera aí, mas e aqueles conteúdos flagrantemente ilícitos em que não há dúvida da ilicitude? Certo. Porque o artigo 19, ele começa, né, numa linha dizendo que com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, né, e esse foi um dos aspectos colocados lá na decisão, de que a inconstitucionalidade estaria também em você prever a priori, né, prever antes do caso concreto a prevalência do direito fundamental à liberdade de expressão sobre todos os outros direitos, independentemente do caso concreto. Então essa haveria uma inconstitucionalidade aí pelo fato de você não garantir a proteção adequada a esses direitos fundamentais que eventualmente poderiam ser afetados em prol da liberdade de expressão. Então o outro grupo chegava e dizia, tá, enquanto for um conteúdo flagrantemente ilícito, né, ainda assim ele não vai tirar, porque o caso concreto que leva esse julgamento para o STF é um caso extremamente simples, né? É o caso relatado pelo ministro Dias Toffoli, né? De uma moça que teve um perfil falso criado e o Facebook negou-se a excluí-lo. Ou seja, alguém criou um perfil falso de uma pessoa, esta pessoa entra em contato com o Facebook e diz, olha, criaram um perfil dizendo que sou eu, não sou eu, por favor, apaguem.
E o Facebook simplesmente disse, não vamos pagar. Não, precisa da ordem. Precisa da ordem judicial. E aí é aquela coisa também, né? Porque daí você começa a entrar num dos grandes problemas e numa das grandes discussões. Tem muita gente, me parece de forma incorreta, dizendo, porque agora nós vamos ter uma afetação, né? O Supremo quer impor uma censura no país. Não creio que seja isso, né? Não creio que haja um plano secreto do Supremo para impor censura no país. Não acredito que seja isso. Porque, e aí é aquela história, né, na cibernética, eu até estava lendo um livro esses dias falando sobre isso, né, a gente tende hoje em dia a tentar simplificar a resolução de problemas muito complexos, né, então você tem um baita de um problema que é a desinformação na internet, responsabilidade dos provedores, os incentivos que eles têm para proteger ou não direitos e para, eventualmente, diante dos atos, prejudicar outros direitos fundamentais das pessoas. Então esse é um baita de um problema dificílimo de se resolver, o mundo inteiro se debate para regular isso, e aí de repente a resposta que você tem, não, o Supremo quer aplicar a censura no país, né? Porque é relativamente fácil de você entender. Uma pessoa que não entenda nada desse tema, ela vê esse argumento, ela larga isso e deu. Tu larga isso, né? Então você tem essas duas correntes, você tem esse caso que é muito simples, e aí uma das discussões que pode se começar a colocar é essa, tá? Mas qual é essa liberdade de expressão de alguém criar um perfil falso na internet para começar a te difamar, para falar mal de ti, para começar a te prejudicar? Ou seja, né, a liberdade de expressão não é um direito criado para esse tipo de afetação, né? É diferente de eu ter o meu conteúdo e exercer, né, aí sim, dentro da liberdade de expressão, uma crítica contra você, Vinícius, mesmo que seja uma crítica feroz, né? Imaginando que você seja, sei lá, uma pessoa pública, eu tenho o direito de te criticar, sem dúvida. Muito embora, assim, eu tô me lembrando agora de relance, mas tu deve lembrar desse caso também. Lembra que acho que o Arthur Lira conseguiu tirar algumas matérias que envolviam ele, aquele caso ele, a esposa dele e tal. Se não me engano, isso. Contra o The Intercept. O UOL, talvez. The Intercept ou o UOL. Eu vou dar uma catada enquanto falo aqui, mas teve um lance que ele conseguiu remover matéria sobre esse negócio. Sem dúvida. O que é estranho, né? Tipo, ele é uma pessoa pública e tal, e... Não, e contra a imprensa, que não é bem o que... Inclusive, esta inconstitucionalidade aqui não afeta a publicação em blogs de imprensa, que é um tema que eu nem vou falar aqui, mas blogs de jornalistas, isso expressamente é colocado na decisão. Só que qual é o problema, né? O problema é que também aquela internet lá de 2014, quando a gente gravou o episódio 47, não é mais a mesma internet do episódio 381 que a gente está gravando agora em 2024. Né? As redes sociais definitivamente não fazem as mesmas coisas, e as redes sociais assumiram um papel em todos os lugares do mundo, não somente de a mera hospedagem de conteúdos, como faziam simplesmente lá no Orkut, né? Inclusive tem um outro caso também de relatoria do ministro Fux, que deve ser julgado a seguir, que envolveu o Orkut. Ou seja, a gente está discutindo no STF um caso que começou lá no Orkut, provavelmente eles vão destacar isso. Tu tá brincando. Sim, cara. Sim. Inclusive os representantes do Facebook disseram, hoje é diferente, hoje quem tem um perfil falso consegue facilmente retirar esse conteúdo do ar. Sim. Cara, não é verdade. Não é verdade. Assim, qualquer tipo de problema que tu tem na tua conta, e quantos de vocês que nos ouvem ou nos veem, né, nesse momento, já aconteceu com vocês ou com alguém que vocês conheçam, de tu perder uma conta do Facebook, tu perdeu o acesso por uma razão qualquer. Aqueles roubos de conta do Instagram. Cara, é um inferno. É um inferno o atendimento da Meta, né, pra esses produtos deles. Parece que eles estão um pouco se lixando, entende? O atendimento é muito ruim, cara. E sem contar aquelas páginas que te deixam em looping, né? Faça não sei o que, daí tu clica. Você tem que ir não sei aonde, daí tu clica. Vai não sei o que, aí quando tu vê, tu voltou pra página inicial que tu tava. Cara, e não é piada, tá, o que eu tô falando, é sério. Eu mesmo já. Eu lembro de um tempo atrás, ir procurar isso por causa de uma pessoa que eu conheço. E aconteceu justamente isso, cara. Tu fica dando volta e não consegue resolver nada. Não, teve que judicializar no final das contas. Imagina pra retirar o conteúdo. Então, no final das contas, Guilherme, tu daria pra dizer, desconsiderando nesse momento o caminho do meio,
nós temos um lado que defende, né, a constitucionalidade do artigo 19, ou seja, que se mantivesse o artigo 19 porque que exige uma ordem judicial para tirar conteúdo, tá? Uhum. E aí, usando como desculpa a defesa da liberdade de expressão e vedação à censura. Seria mais ou menos... né? Como fundamento, talvez. Né? Como fundamento, como argumento. Como argumento, sim. Como argumento, tá? No entanto, a gente tem um lado negativo aí, é que isso seria feito em detrimento da proteção de direitos fundamentais. Exatamente. Perfeito? Exato. Então, assim, porque se acontecer alguma coisa, até eu conseguir uma ordem judicial para tirar o conteúdo, eu tenho vários direitos meus que eu não vou conseguir exercer, porque quando acontecer vai ser tarde demais, quando eu tiver a ordem judicial na mão. Por outro lado, então, o grupo que é a inconstitucionalidade justificava, usa como argumento, como justificativa, que a norma, então, como ela estava, ela criava uma, entre aspas, imunidade para provedores. Isso, e aí os provedores meio que dane-se os teus direitos, a tutela dos direitos, né, que tu tem fundamentais, aí já era. Eu só tiro se tu tiver ordem judicial, senão eu vou ganhar com conteúdo, mesmo conteúdo mentiroso, vai estar circulando, vai estar dando view, vai estar dando link, eu vou estar fazendo propaganda, e eles não estão ganhando dinheiro com isso, não é só a questão de deixar o conteúdo lá. Eles estão ganhando dinheiro com isso. Ponto negativo que foi colocado, Guilherme, aí talvez aí fique um gancho pra te seguir, que eu tava vendo, que o lado contrário, né, a questão da inconstitucionalidade, aponta que se sobrecarregaria o judiciário, tá, em razão de como não tem mais ordem judicial, porque antes estava muito claro, era a ordem judicial e acabou. Sem ordem judicial, não tem que tirar conteúdo, o provedor ou a plataforma não são responsáveis, certo? Acho que a gente tem que cuidar na hora de falar provedor, se a gente falar provedor, a gente tem que falar provedor de aplicação. Exato. Ou chamar plataforma, senão vai parecer que tem provedor de internet, de conexão junto, que é diferente no Marco Civil. Exato. Né? Então, o provedor de aplicação ou a plataforma estaria correndo mais risco em não ter o artigo 19 valendo, porque a partir de agora basta uma notificação extrajudicial com relação a um conteúdo que nem tu disse, flagrantemente violento ou ilícito, etc. Se eles não tirarem, eles já poderiam... Claro, teria que ser apurada ainda a responsabilidade deles, né? Aí sim, tu leva para um juiz e tal, mas eles poderiam eventualmente serem responsabilizados por esse conteúdo que continuaria na internet. Então, em essência, essas 12 posições, é essa a diferença entre os dois. E aí o efeito previsto, e a gente não sabe se isso vai acontecer, né? Porque tem um outro problema aí no meio, né? Tem muitos problemas nessa questão, que é o cenário por trás disso tudo, né? Que é o fato de você chegar ao timing, né? O Toffoli começou dizendo, né, olha, a gente aguardou o Congresso legislar por anos sobre esse aspecto e o Congresso não legislou. E aí uma crítica que se pode fazer, primeiro assim, né, não foi o Supremo que escolheu julgar isso, foi levado ao Supremo, né, claro que a escolha dele foi esperar um tempão para julgar. Mas uma das justificativas que ele deu foi, não, estávamos esperando o Congresso legislar, e aí nós tivemos aí nos últimos 2 anos, talvez, pelo menos 3 legislações que tocavam nessa questão, seja nas fake news e da desinformação, né? Ou também que estabeleciam outras responsabilidades da plataforma, porque uma coisa que nós não podemos negar é que a complexidade do ambiente digital, sobretudo das redes sociais, me parece que o Marco Civil não dá conta, né? Nós precisamos de mais regras que prevejam comportamentos ativos das plataformas para evitar riscos sistêmicos, que é uma coisa que foi retirada lá do Digital Services Act da Europa, né? Ou seja, qual é a responsabilidade ativa que tu tem de manter uma rede segura, né? Uma rede boa de se utilizar, uma rede que você consiga resolver os problemas e evitar riscos, por exemplo, de desinformação, né? Então esse é o ponto. E também uma legislação que me parece que o Marco Civil precisaria ser atualizado para lidar com isso também, que acaba envolvendo o fato dessas plataformas começarem cada vez mais a ter os seus próprios interesses, ou seja, defender os próprios interesses, né? Ou seja, as decisões que elas tomam
em manter, em impulsionar ou te mostrar ou moderar certos conteúdos passam a ter uma relação com os próprios interesses delas, econômicos e políticos. Ou seja, as grandes plataformas se tornaram atores muito diferentes do que mero apresentadores de conteúdo. Elas começaram, inclusive, a interferir nos processos democráticos de outros países, como a gente viu, aconteceu com o X. Mas o X não é a gente fala muito do X aqui, mas a gente está esquecendo do Cambridge Analytica lá do Facebook, está esquecendo do próprio Toffoli coloca isso, quando o próprio Google lá chamou o PL de fake news e colocou no site inicial do Google, né, o PL da fake news. Na página de busca. Na página inicial de busca, né? Que, aliás, eu não vejo mais, né? Porque eu não uso mais o Google para fazer pesquisa, então... Então, mas qual é que é a complexidade maior, me parece? Me parece que tentaram colocar todos esses problemas dentro do artigo 19 e me parece que o artigo 19 não está diretamente relacionado com isso. O artigo 19 está relacionado com aquelas situações de responsabilidade dos provedores por ato de terceiros e pronto. Todos esses outros desdobramentos, eu não creio que sendo constitucional ou não, eu acho que o artigo 19 não é suficiente para lidar com isso, né? A gente precisaria de uma outra legislação, inclusive a decisão vai no sentido de pedir para que o Congresso, no prazo lá de 19 meses, legislem sobre o tema, né? Mas qual é o outro problema? São muitos problemas, né? O outro problema é que o lobby das Big Techs, o lobby dessas plataformas no legislativo brasileiro é imenso. Os problemas que a gente está tendo para regular a inteligência artificial aqui, os andamentos dos últimos dias, aí, a retirada de artigos, é surpreendente. O poder que as Big Techs têm, não só no Brasil, mas falamos aqui do Brasil, né? Na definição dos seus interesses em âmbito legislativo também, né? Bom, então, falando um pouco mais aqui especificamente da decisão, né? Tem essa questão do timing, tem essa questão também, né? Até que ponto, por exemplo, o problema da desinformação e o abuso das próprias plataformas em enviesar os seus algoritmos para recomendar conteúdo, né? Um baita de um problema que nas últimas alterações da legislação, do projeto de lei de IA aqui no Brasil retirou, né? Porque lá eles estavam dizendo que os algoritmos de recomendação movidos por IA seriam considerados de alto risco e, por consequência, teriam responsabilidades adicionais, porque é aquela história que eu já contei aqui, não sei se eu já contei, mas se não conto de novo, né? A recomendação em rede social é um baita de um problema, porque é uma das formas que, a depender como o algoritmo é configurado, que pode te levar para um ou para outro lado, que pode te mover, que pode te tornar, ou que pode contribuir para que tu te torne um extremista, né? E como é que você chega a isso? Algoritmo de recomendação. Eu comecei a pesquisar por moto no YouTube e de repente estava vendo arma, gente sendo explodida, né? Boneco de pessoas sendo explodido, como fazer arma, luta de animais, pessoas se machucando em ferramentas, né? Ou seja, em serra. Então é um negócio assim que é super perigoso. E aí, mais uma vez, eu não sei se isso de fato é um problema do artigo 19. Mas caiu nesse contexto e nesse momento tudo dentro da discussão do artigo da inconstitucionalidade do artigo 19. Um monte de gato no mesmo saco. Pode ser uma forma mais prática de explicar, né? E aí... Os cachorros junto. Uns gatos ali, né? Uns gatos e uns cachorros junto. E aí o que o Toffoli coloca é que o artigo 19, em face dessa decisão de exigir a ordem judicial, daria uma certa imunidade aos provedores, no sentido de deixar desprotegidos e vulnerabilizados os outros direitos fundamentais que eventualmente fossem jogados para trás por conta da necessidade da ordem judicial. Porque isso coloca e colocaria, e essa discussão se tem desde lá o início, um regime de responsabilidade civil em que tu tem o dano, tu sabe que o dano houve, tu tem alguém ali que pode evitar que aquele dano continue existindo e ainda assim tu precisa de uma ordem judicial para tanto, né? E essa que seria, na visão do Toffoli, rebatida por muitas pessoas que acreditam que o artigo 19 deveria continuar
funcionando como era até agora, essa é a crítica que se faz, que na verdade não seria uma imunidade, não, que os provedores, né, inclusive os próprios provedores defendem que o artigo 19 deveria ser considerado constitucional, porque de uma forma ou de outra, eles são favorecidos nessa perspectiva de não ter que ficar moderando conteúdo, deixa tudo lá o máximo que puder, porque eu, provedor, ganho, sobretudo quando houver conteúdos que são, eles falam infringentes, mas conteúdos discutíveis, né, fake news, a gente sabe, tem estudos que demonstram, inclusive, que conteúdos falsos acabam tendo um engajamento maior, então também tem um interesse econômico por trás dessas plataformas, de que você não tenha a retirada tão facilitada de conteúdos, né? Isso representa, inclusive, custos em última análise para eles. Sim, que a gente colocava antes, né? Não importa o conteúdo traz engajamento, para nós tá ótimo. Para nós, que eu digo, para a plataforma em si, né? Tá ótimo. Tá. Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, assim, agora que esse negócio, qual é o impacto prático pros usuários, assim, para nós? Qual é o impacto prático disso? Eu vou ter que avançar um pouquinho aqui, né? Porque eu até preparei um pouco, né? Um material um pouco mais denso. Não denso, mas mais pormenorizado. Porque assim, o Vinícius, ele tá se fazendo aqui, mas ele, pelo visto, ele leu a decisão, porque ele tá colocando várias coisas. Eu li a decisão. Porque são 165 páginas. 165 páginas. É um negócio denso, chato. Mas tem um monte de coisa que não precisava. Às vezes vai recapitulando, mas acho que é da natureza. Se usa aqueles argumentos, às vezes, também, que me parece, porque as crianças, sim, óbvio que tem que proteger. Tu encontrou o prompt no meio do relatório? Não, e acho que nem teve, né? Tá escrito aqui, ó, chat, escreva pra... Não, tô mentindo, não tem nada. Imagina. O que muda é que, muito provavelmente, o que vai acontecer é que as plataformas, inclusive uma das ordens colocadas ali, né, é que as plataformas disponibilizem formulários eletrônicos para permitir a solicitação e a indicação de conteúdos considerados infringentes, e a decisão ela traz também um rumo para considerar o que deve ser considerado infringente, né, para fins da nova regulação da responsabilidade. E isso deve fazer com que as plataformas comecem a retirar conteúdos infringentes sem a necessidade de ordem judicial. Porque aqui também tem uma outra questão, né? Mas e se ela não tirar, Guilherme? E se ela não tira? Aí ela pode ser responsabilizada objetivamente. Mas daí eu vou ter que buscar... Aí sim, eu vou ter que... Por via judicial daí. Exato. Então, eu posso notificar a plataforma, ó, essa foto que estão divulgando minha aí, não sei o quê, eu não autorizei... Ou, né, isso aí é falso, lá sei, uma montagem, eu quero que vocês removam. Se eles não removerem, bom, aí eu tenho que pegar um advogado, tenho que entrar contra... Mas aí eles vão ser considerados responsáveis, ou vão ser responsabilizados civilmente por não ter retirado aquele conteúdo, mesmo sem a ordem judicial. Uma das grandes discussões que se tinha, né, mas eu vou, se não tiver a ordem judicial, em não tendo a ordem judicial, eu vou transferir para o provedor essa decisão. Sim, é verdade, você vai transferir para o provedor essa decisão, mas assim, entes privados, e aí isso é uma questão mais de eficácia horizontal ali dos direitos fundamentais, e tem uma questão mais técnica de constitucional mesmo, né? Entes privados precisam proteger direitos fundamentais de outras pessoas. E essa é uma coisa super interessante que mais pro fim da decisão eu até anotei aqui, né? Mas eles dizem aqui, destacou que a conjuntura atual deslocou o centro de enforcement dos direitos fundamentais da esfera pública para a esfera privada. Isso se dá pela consideração... já bem conhecida no nosso direito constitucional brasileiro, alemão, vem do alemão, mas bem amplamente conhecida aqui, que é a eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações privadas. Ou seja, nas relações privadas, as partes precisam respeitar os direitos fundamentais, entendeu? Quando eu coloco uma regra lá no meu condomínio impedindo que índios, sei lá, frequentem a piscina, sei lá, uma coisa absurda qualquer, estou puxando da cabeça um exemplo absurdo qualquer,
veja, eu tenho uma violação e eu tenho o dever do condomínio, né, de respeitar os direitos fundamentais de todas as etnias e tudo mais. Assim como os provedores, por se firmarem como atores que estão no centro, como a decisão coloca, que estão no centro dessa conjuntura de manifestação atual, entende? Então, eles teriam sim esse dever de retirar conteúdos flagrantemente. Claro que você pode ter dúvidas, né? Mas aí também me parece que vai começar a se considerar a boa-fé e a diligência do provedor em lidar com esses conteúdos. Tá? Inclusive o próprio provedor, diante de uma situação dessas, ele pode judicializar a questão. Ele pode retirar preventivamente, ele pode dizer que retirou preventivamente enquanto analisa e depois de tomar uma decisão pode voltar botar no ar de novo, né? Agora, por outro lado, o que a gente tem visto, e veja, eu não sei se essa inconstitucionalidade vai resolver esse problema, viu, Vinícius? Porque esse é o ponto, mas teria que ser desse jeito porque senão eu vou dar poder demais para os provedores. Não é assim que a gente lida com constitucionalidade e com inconstitucionalidade. Às vezes, a inconstitucionalidade de uma norma vai trazer efeitos negativos no ambiente, no ambiente, né, de um país. Então, eu tenho que ver se é constitucional ou não. Esse é o ponto. Os efeitos que isso pode ter, aí é um outro problema que talvez sim, aí o legislativo vai ter que lidar com isso. E que não vai lidar, esse é o ponto, né? Para ver a sinuca de bico que a gente tá, né? Ou dificilmente vai lidar da forma adequada. Então, como que vai ser agora? Agora cai o artigo 19 e a regra da responsabilidade é a regra do artigo 21. Ou seja, o que era exceção antes no Marco Civil, aplicável àqueles conteúdos de cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privado, vídeos, né, e imagens de cenas de nudez e tudo mais, essa vai ser a regra. Tanto que o artigo 21 fala, né? Provedor de aplicações que disponibiliza o conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade, parará, após o recebimento de notificação pelo participante ou de seu representante legal, deixar de promover de forma diligente no âmbito dos limites técnicos do seu serviço a indisponibilização desse conteúdo. Então, o próximo passo que nós vamos dar essas empresas, que são as empresas mais valiosas do mundo hoje, elas sim vão precisar implementar novos protocolos para lidar com esse tipo de demanda. Lembrando que o caso que dá origem a toda essa discussão era uma pessoa que teve um perfil falso criado e o Facebook não quis tirar do ar. Não quis tirar do ar. Uhum. Quando era evidente a ilicitude. Sim. Este que é o problema que alguns colocam, que os provedores não estão... mas 90% dos conteúdos nós já retiramos. Sim, eles têm as próprias políticas, né? Mas parece que não está sendo suficiente, né? Então, eles passarão a responder diante do risco da atividade quando? Seja nos casos do 21, né? Então, ele pode ser notificado extrajudicialmente. Quando eles também passam a responder de forma objetiva quando promoverem a recomendação, o impulsionamento e a moderação, porque quando eles fazem isso, eles acabam interferindo de forma preponderante no fluxo informacional. Lembrando, outra coisa é que você ainda tem impulsionamento, você tem publicidade de material ilícito. A gente viu durante as eleições, nesses últimos períodos aí, pessoas que pagam para impulsionar conteúdos ilegais, flagrantemente ilegais. Então, essa vai ser uma nova obrigação. Quando ainda quando que eles respondem de forma objetiva, então quando tiver essa recomendação e impulsionamento, quando estiver diante de contas inautênticas, desidentificadas ou automatizadas. Aqui acho que temos que ter um pouco de cuidado, porque o problema de contas automatizadas, a ideia dos robôs e tal, poderíamos ter uma afetação na abertura que as plataformas dão para que robôs atuem lá dentro, mas o que a gente tem visto, na grande parte, no X, por exemplo, robôs só que atendem os interesses do próprio X, né? Porque outras aberturas para robôs, para retirar informação lá de dentro, para produzir relatórios e tudo mais, eles acabaram cortando. Mas enfim, tem que se ter, né? Não é porque é robô que é ilícito, esse que me parece que é o ponto aqui, né? Mas enfim, essa ideia de contas inautênticas e desidentificadas, o que pode trazer talvez um dever adicional, uma obrigação adicional para eles de identificar as pessoas
E agora E é o que já acaba acontecendo, né, Vinícius? Porque hoje vai criar uma conta, tem que dar celular lá e tudo mais, senão tu nem cria mais conta em lugar nenhum. Exato. Né? E sem contar que quando a gente falava de robôs, há uns anos atrás, a gente tava fazendo referência a robô que gerava texto e seguia perfil, esse tipo de coisa, né? Ficava impulsionando conteúdos e coisas assim. Agora, com IA, o TikTok já fez um movimento nesse sentido, claro, e dizendo que é IA, né? Identificando de forma clara que é IA, mas criando influencers que são IA, que são pessoas que não existem, com imagem e com vozes que não existem. Então, tu tens o potencial agora, o que a gente chama de robô, para impulsionar conteúdo e tudo mais, né? Ele vai para um outro nível também com o uso de IA, né? A possibilidade de geração de conteúdo falso, a possibilidade de edição dos conteúdos, sabe, pequenos ajustes nos conteúdos ao passar os conteúdos adiante. Tem um monte de coisa que tu pode fazer de forma completamente automatizada e vai ficar cada vez mais difícil de acompanhar isso, né? De acompanhar essa... Acho que tu vai ter um volume... A gente tem um volume cada vez maior de informações e de interações nessas redes. E se fala em geração de conteúdo sintético, ou seja, conteúdo gerado por IA para alimentar o feed, né, particular de cada pessoa. Feed, sim. De forma individual, né? Uma IA que fica criando conteúdo específico para cada um de nós numa rede social. Então, é um cenário que, ou seja, mal o pessoal acabou de considerar o artigo 19 tentando tratar uma situação que há tempo vem se arrastando e talvez, com certeza, nós temos situações completamente novas agora que vão ter que ser discutidas, vão levar de novo, mas talvez esteja como tem que ser, né? Acontece, aí existe o caso concreto e a gente discute. Mas é daí, talvez, que o problema seja que talvez não fosse um problema do artigo 19, sabe? E é uma das críticas que eu acho que se possa fazer, que se colocou coisa demais nessa discussão aqui, entendeu? Sim. A gente tá falando de... E aí a importância do legislador vir e legislar sobre IA e sobre responsabilidade de provedores e sobre desinformação. Porque os robôs caem aqui numa perspectiva histórica brasileira, desse último período histórico, mas já é histórico, né, das últimas eleições, de redes sociais que permitiam que você tivesse robôs que trabalhavam para reproduzir e criar um falso engajamento, né, dar uma falsa importância para conteúdos de desinformação e conteúdos falsos que eram criados justamente para prejudicar prejudicar processos eleitorais e também para prejudicar pessoas, por que não? Então é nesse contexto que os robôs caem aqui. Só que robô não é só para isso, esse é o problema, né? Exato. E ainda eles trazem uma lista taxativa de situações em que eles responderiam. Ou seja, aumentou-se para dar para lidar com o problema, aumenta-se o rol do artigo 21 para incluir o quê? Ou seja, quando que eles vão responder de forma objetiva? Crimes contra o Estado Democrático de Direito, atos de terrorismo, preparatórios de terrorismo, crimes de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e automutilação, racismo, qualquer espécie de violência a criança e vulneráveis, qualquer espécie de violência contra a mulher, tráfico de pessoas, incitação ou ameaça a práticas de violência física ou sexual, ou ainda divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que levem a incitação à violência física, ameaça contra a vida ou atos de violência, e ainda divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. Ou seja, tudo isso atrairia a responsabilidade objetiva dos provedores. Então, uma das coisas que se coloca é e se fala bastante ali sobre o papel dos próprios termos de uso, da impossibilidade que as pessoas têm de discutir aqueles termos, porque são... as pessoas simplesmente aderem, né? São contratos de adesão, e como há uma necessidade de que esses termos de uso que vão guiar muitas vezes como que o próprio algoritmo vai funcionar em atividades de moderação e de moderação de maneira geral, não moderação somente que você tira do ar, mas a recomendação, né? Moderação e recomendação em impulsionamento.
esses termos e esses algoritmos vão ter que incorporar essa lista aqui que o STF trouxe. Para quem que não vai se aplicar, então, essa regra? Para os provedores de e-mail, para os provedores de conexão, né, que está fora, que é o artigo 18, mas provedores de e-mail, provedores de aplicação de reuniões, então ele fala sobre Zoom lá e coisas do gênero, e provedores de mensageria instantânea, exclusivamente no que concerne às comunicações interpessoais, porque esses serviços podem ser híbridos e ainda poderiam ter incorporadas ali na sua plataforma outras atividades, como, sei lá, aqueles grupos do Telegram, o próprio Facebook, tem o próprio WhatsApp, tem uns grupos diferentes lá agora. Então, se eventualmente sair, né, se você começar a ter outras funcionalidades de redes sociais ali dentro dessas plataformas, aí a gente vai ter que ver no caso concreto se também não se aplicaria ali. Eles falam sobre responsabilidades de marketplaces, Vinícius, para ver, né? De marketplace? Marketplace, por venda de produtos, e eles seriam responsáveis. Mas aí é Código de Defesa do Consumidor, não? Sim, eu até nem vou falar aqui sobre marketplaces, até pulei um pouco essa parte aqui, porque é bastante grande a decisão, né? Eu devo confessar esse mini pecado aqui que eu cometi, mas porque você tem a questão de venda de produtos não ilícitos ou que não são homologados, né? Então, porque a gente teve vários participantes nas audiências públicas que se fizeram antes, né? Muitas pessoas manifestaram as suas preocupações de eventualmente uma inconstitucionalidade do artigo 19 prejudicar marketplaces. Então, vamos falar que marketplace vai ser resolvido dessa forma. E aí, a decisão também impõe para os provedores uma série de deveres de segurança e de transparência, sobretudo para evitar, aplicando os princípios da prevenção e da precaução, que daí você falou em CDC, né? O CDC se aplica completamente nisso aqui. O Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, a LGPD e o Marco Civil, e a Constituição, por consequência, porque a gente está no STF, eles devem ser interpretados de uma forma a compor esse fluxo, né, de direitos, né? Ou seja, você precisa olhar para a relação, e aqui nós temos uma relação de consumo, já está reconhecido que o uso de redes sociais ou o uso de serviços digitais, mesmo que gratuitos, que a gente sabe que não é gratuito porque tem a monetização indireta, mas tudo bem, mas mesmo que gratuitos, constituem, se enquadram numa relação, se encaixam numa relação de consumo. Então, quando eu coloco todos esses diplomas legais em conjunto, o STF chega e diz que, para atender aos princípios da prevenção e precaução, em qual sentido? Eu, rede social, preciso compor um ambiente prevendo quais são os riscos para as pessoas que vão usar aquele ambiente. E com base nesses princípios, eles devem evitar os chamados riscos sistêmicos. Que daí é uma coisa que vem lá do Digital Services Act, que é amplamente, né, o Toffoli faz lá uma revisão das legislações internacionais e acaba chegando lá no DSA europeu, e que eles deveriam, baseando-se no princípio da boa-fé objetiva, e aí entra uma carga bem forte de direito civil, para o pessoal que é do direito aqui, né, quem estuda direito civil vai se animar, assim, porque o princípio da boa-fé objetiva, ele tem um papel importante nas relações privadas, direito público também tem um tipo de boa-fé, né, mas moralidade lá administrativa, mas e por que não boa-fé? Mas aqui no direito privado a boa-fé é muito forte, né? E um dos papéis da boa-fé é justamente ser criadora de deveres, né? Ou seja, a boa-fé tem um papel nomogênico aqui, porque cria normas, cria deveres, né? E esses são os chamados deveres anexos à boa-fé objetiva, ou seja, em qualquer relação privada, mesmo que nós não tenhamos no contrato escrito certos deveres de proteção, de informação, de sigilo, mesmo que isso não esteja escrito no contrato, a consideração da boa-fé objetiva nas relações privadas vai fazer com que eu e tu, contratantes, tenhamos que respeitar um do outro o sigilo das informações
ou eu tenha que te informar caso o meu serviço, a utilização do meu serviço vai te causar um possível risco, né? Que tu vai, tal produto aqui tu vai ter que usar de tal forma, um dever de informação ampliado, ou seja, traz-se toda essa doutrina do direito civil para cá. E eu achei bem interessante, assim, talvez um tanto quanto atípico, mas, né? Porque talvez alguns diriam estaria flertando com um poder legislativo aqui, uma crítica muito comum que se faz ao STF. Mas veja, boa-fé objetiva e deveres anexos é uma coisa que vai se aplicar, querendo ou não... De qualquer jeito vai. De qualquer jeito vai se aplicar. Então o que o STF faz é trazer essa possível interpretação do 21, dizendo que alguns deveres anexos devem ser prestados, cumpridos. Quais sejam? Vou ler alguns aqui, é bastante grande, mas... Atualizar os termos de uso, né, da ampla publicidade, criar mecanismos para assegurar a autenticidade da conta e correta identificação dos usuários, para evitar a criação de contas inautênticas. Isso pode ser um problema, né? Porque se ele responde por contas inautênticas, ele vai evitar contas inautênticas. Ele vai ter que ter alguma forma... Isso vai pedir mais informação. Ou vai ter que ter alguma forma de te identificar, né? Entre com GovBR. GovBR, sei lá. Sim. Então, ou bloquear contas automatizadas, e aí com cuidado, repito, do problema das contas automatizadas, nem sempre vão ser por mal. Elaborar códigos de conduta, regras padronizadas para moderação de conteúdo, constante atualização dos métodos empregados para moderação, dando ampla publicidade às modificações, combater desinformação, notícias fraudulentas, monitorar os riscos sistêmicos, produzindo os relatórios semestrais de transparência, dos quais contem os riscos identificados e as medidas preventivas. Isso aqui é ipsis literis o que a União Europeia definiu, né? Consigo retirar este dever da boa-fé objetiva? Consigo. Mas a forma mais segura de fazer isso seria por meio do legislador, dizendo que a plataforma precisa fazer isso, né? E ainda disponibilizar canais específicos de notificação, preferencialmente eletrônicos, para o recebimento de denúncias contra a existência de conteúdo ofensivo ou ilícito, cuja apuração será prioritária. O que vai acontecer, me parece, é que as empresas vão precisar se especializar, né? Para aqueles casos mais flagrantes que estão no rol que eu falei antes, é mais fácil de resolver. Agora vocês vão ter, o próprio Toffoli disse isso, vai ter situações ali, zona gris, né? Zonas gris, você vai ter situações complicadas, difíceis, e aí vai ter a diligência da empresa em regular essas situações. Me parece que entre a questão legal, seja ela qual for, tá? Com marcos, com a constitucionalidade ou agora inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Entre isso e as pessoas conseguirem efetivamente exercer os seus direitos, principalmente para pessoas que têm dificuldades em lidar com a internet, sabe? Vulneráveis, diga-se de passagem. Mais vulneráveis e tal. A gente tem um gap bastante grande. E me parece que seria interessante que a gente tivesse algum tipo de ferramenta ou iniciativa para intermediar esse processo, facilitar as coisas. Nesse sentido, eu encontrei lá no documento, Guilherme, só que lá no final, lá na página do PDF 165, tá? Última página? É a última página. Eles citam lá que o Conselho Nacional de Justiça criará, eu não sei se isso aqui de fato vai acontecer, tá? Criará o Departamento de Acompanhamento da Internet no Brasil, tá? O DAI. Tá? Para monitorar o cumprimento dessa decisão e o respeito aos direitos fundamentais na internet. O órgão atuará no levantamento de dados sobre a matéria, os quais serão consolidados em relatórios periódicos e embasarão estudos diagnósticos, sugestões de estratégias legislativas e de políticas públicas para a melhoria do meio ambiente digital. O departamento atuará em colaboração com o STF e com o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, especialmente para o enfrentamento eficiente da desinformação e das notícias fraudulentas do processo eleitoral. Tá, eu não entendi muito bem, porque não tem muita informação sobre isso aqui, mas não me parece ser algo que taparia esse gap que eu tô falando, assim, parece mais alguém que vai ficar observando, né, mais um observatório, assim, é uma coisa meio estranha, né, isso aqui é uma coisa meio estranha, né. Você tem muitas... Eu queria que tivesse sim uma agência que eu
que eu pudesse, de uma maneira central, conversar, ó, eu tô com um problema lá no Facebook, sabe? E eles tivessem canais pra eu abrir algum tipo de demanda, que nem tem aquele... É o consumidor GovBR, será? É o consumidor, Que você pode usar também, né? Você pode usar. Dá pra usar o consumidor pra isso? Sim. Ah, o pessoal usa, será? Não que... Mas o ponto é, né? Eu até não tinha dado atenção para isso aqui, e critica-se muito o STF, né? Por variadas razões, e eu acho que é plenamente legítimo você criticar. Isso sim que é liberdade de expressão, entendeu? Você pode criticar os poderes constituídos, não que o fato de você exercer sua liberdade de expressão vai transformar a tua crítica automaticamente numa crítica correta, né? Porque críticas também podem estar erradas, né? Agora, aqui, uma crítica talvez que se aplicasse, isso aqui é papel do legislativo, né? A decisão vai dizer que vai criar... Né? Você tem algumas formas ali, de preceito fundamental, mas um dos problemas é justamente esse, né? O legislador não fez o seu papel aqui e nós estamos sofrendo por conta desta falta do legislador, né? Inclusive, mas aí é justamente essa questão, né? Ele coloca a promoção de práticas de autorregulação, né? Autorregulação regulada, que também é um caminho europeu que se tem, que você dá uma certa margem de regulação para o provedor, que na verdade já tem uma autorregulação, que são os seus termos de uso, mas ele precisa ir um pouco mais além. Inclusive, com sistemas de gestão de risco, e uma da parte da decisão diz que eles devem evitar qualquer ingerência indevida em atividades políticas, né? O problema é que os provedores têm interesse em se engajar em atividades políticas. E esse pode ser um dos maiores problemas que estão por trás, que é um dos panos de fundo de toda essa problemática, que eventualmente não está relacionado com o artigo 19, entendeu? Quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente vê Elon Musk do lado do presidente eleito, que contribuiu para a eleição do presidente e vai participar do governo do presidente eleito. Veja que essa é alguns vão achar que é ótimo, né? Mas me parece que está no centro das preocupações mundiais qual vai ser o papel das redes sociais diante do poder que elas têm. Isso a gente já vem falando, né? Não só a gente, mas muita gente já vem falando isso ao longo do tempo, que tá bom, mas o que esses caras podem fazer? Nós já estamos vendo, e nós vimos nesses 10 anos, o que as redes sociais podem fazer com processos eleitorais, com o bem-estar das pessoas, com autoestima de meninas lá do caso do Instagram, e com tantos outros casos de intervenções e de interferências e de lobbies e tal. Então, é nesse contexto que vem essa decisão, né? Ainda diante da falta do legislador em legislar, e o resultado acabou sendo esse. No final das contas, para terminar, eu acho que a pergunta que a gente deveria fazer é: o artigo 19 está sendo usado pelos provedores para permitir que danos evidentes continuem se propagando em prol da proteção, da manutenção de certos conteúdos que atendam aos interesses econômicos e ideológicos dos próprios provedores? E se a resposta for sim, e se diante coisa tem que ser feita, outros direitos fundamentais estão sendo preteridos atendendo aos interesses dos provedores, de fato algo está errado, né? Sim. Agora, eu não sei, eu espero que aqueles que dizem que isso vai piorar a situação, eu espero que eles estejam errados. Não porque eu não gosto deles. Porque se piorar vai ser uma eu espero que eles estejam errados, né? Porque se eles estiverem certos, aí sim a situação pode piorar. E veja que a situação piorar ou melhorar não é a baliza que você usa para julgar a inconstitucionalidade de uma norma. A inconstitucionalidade da norma é julgada num aspecto não tão, eu diria, prático. É num contexto jurídico. Sim. É inconstitucional. Quais os problemas que vai ter? Bom, aí é uma outra questão, pragmática, né? Mas, em geral, nós somos mais jurídicos do que pragmáticos no julgamento de inconstitucionalidades, né? Então, me parece que esse foi o caminho aqui. Eu vou compartilhar aqui, Guilherme, rapidamente, a tela aqui o navegador, tá? E eu tô aqui no Consumidor GovBR. Olha só que interessante. Eu fiz uma pesquisa por Facebook e Instagram, provedores de conteúdo. Tá aqui, ó, tá compartilhando aí. E olha só, aqui nos últimos 30 dias, pegar 2024.
2024 foram contra Facebook / Instagram 12 mil reclamações recebidas. Tá. Total de reclamações finalizadas, 12.128. Índice de solução, 46%, tá ruim. Índice de satisfação com atendimento, 1,6. De 0 a 5, 1,6. Reclamações respondidas, 100%. E prazo médio de resposta, 7 dias. Aí se eu botar aqui para todas, né, todo histórico, ele não diz aqui desde quando é, mas são 45 mil. Então, em 2024 são 12 mil, todas são 45 mil. Então, a gente tá falando ainda uns 2, 3 anos. 64% não é um número tão ruim, né? Não é, mas nota 7 tu já roda em algumas escolas por aí, tá? Então tá abaixo da nota mínima para passar. Então, 64%, 65% praticamente. Satisfação com atendimento bem baixo, de 1 a 5 tá 2. Reclamações respondidas 100%, prazo de minha resposta 7,3 dias. Sim, de fato, o pessoal anda usando sim o consumidor GovBR para reclamar, por exemplo, do Facebook. Além do Facebook, vamos ver se tem o Twitter aqui. Agora é X, né? Vamos ver se só tem X. Também não tem ninguém reclamando do Twitter nem do X. Deixa eu procurar, vou forçar a busca aqui. Não tem X, não tem vai. Twitter. Não tem. Põe Google. O Google deve ter. O YouTube. Google, provedor de conteúdo ou serviço de internet. Tá aqui. Google. Vamos pegar todos. Solução menor, né? Pegar 20, 76. 24 tá bem maior. 24 tem mais reclamações, que são 23 mil comparado com o Facebook, né? Em solução, 76%, só 2024. A nota de satisfação, 3,4, bem melhor que o Facebook. Reclamações respondidas, 99,9%. Demora mais para responder, quase 8 dias. Aí o Google, né? Não sei se o Google e o YouTube. Mas olha que interessante, cara. O Google tem 101 mil reclamações no total. Finalizados, o Facebook tem 45 mil, tá? De todo o tempo. Índice de solução, 83% do Google. O Google é mais eficiente em... Contra 65% do Face. Satisfação com atendimento, 13,5% do Google contra 2% do Face. Reclamações respondidas, 100%. Claro que alguma coisa ficou para trás. E claro, tem mais demora, na média tem mais demora de resposta, 8,7 Mas sabe uma coisa interessante? Eu não sei se esse argumento é... Aí no Google você provavelmente vai ter mais retirada de questão de relacionada à pesquisa. Eu não sei se entraria YouTube junto aí, né? Porque o problema do YouTube é a própria... Não só a moderação, né? Mas o impulsionamento de conteúdo. Repito, o YouTube deve estar junto. Né? YouTube deve estar junto, Guilherme, porque não tem Google / YouTube, não tem. O problema desse impulsionamento e, né, de como ou o que eles estão apresentando, né, eu acho que é um dos grandes problemas da atualidade e acho que não é um problema do artigo 19, sabe? Mas o que eu estou fazendo ou o que essas empresas estão fazendo para entregar conteúdos para as pessoas e o que esses conteúdos estão levando as pessoas a acreditar ou a fazer e tal. Essa que é a grande questão, a grande preocupação mundial, né? Sim. Porque, enfim, mas eu acho que é isso. Beleza, cara. Eu acho que é bem interessante a gente ficar de olho para ver os impactos disso no dia a dia, né? Aquilo que é real. Né? Aquilo que é real, não. Tudo é real, tudo é verdadeiro. Tô dizendo no sentido daquilo, o impacto que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quando alguém vem nos procurar ou vem tirar dúvida com a gente, que às vezes familiar, amigo e tal, sabem que a gente lida com esse tipo de assunto, né, com TI e tal, e o pessoal às vezes vem meio desesperado, sabe? Então, e a gente não sabe o que fazer. Tá? Não, teve uma situação, Guilherme, eu não vou citar aqui o nome da instituição, mas pessoas dessa instituição me procuraram porque olha o que aconteceu. Tem um telefone... Tem um telefone de atendimento dessa instituição. E a IA do WhatsApp começou a entregar, quando o pessoal procurava o telefone da instituição, estava entregando um número de celular de uma pessoa. Um número de celular particular de uma pessoa específica. Tava na internet isso ou não? Eu não sei, cara, eu não sei como o negócio pegou, entende? O pessoal não sabe também. E eles não estavam conseguindo falar com o Facebook para tirar o telefone de lá. Tu perguntava o telefone pro serviço tal e a IA dava o telefone da pessoa. Tu diz aquela IA do WhatsApp? Do WhatsApp. A IA do WhatsApp.
Então vai saber se não tava no treinamento dela ou se ela tava buscando isso em algum lugar. Entende? Cara, é um negócio meio... A gente fica mato sem cachorro, saca? Ainda mais tem uma legislação de IA, né? Sim, é outro tema. Exato. É outro tema. Esse é outro tema. Esse já é para outro episódio. Na verdade, esse é o especial Marco Civil da Internet, parte 2, que só demorou 10 anos para sair. 10 anos, de 10 em 10. O outro daqui a 10. Fazer o quê, né? Se a gente já está há mais tempo nessa estrada, vamos fazer o quê, né? Vamos fazer o quê, né, Guilherme? A gente tá falando sobre isso há 12, 13 anos já, né? O que a gente vai fazer? Café expresso. Não tem café expresso. Não, hoje não é café, cara. Se tivesse café expresso, eu já disse, eu seria lá do Bacen por ter comunicado. Era numa pesquisa que eles fizeram. Eles publicaram os dados da pesquisa, das pessoas que participaram da pesquisa. Ups. Não sei em qual contexto, eu só vi o que eles falaram. Alguém rateou alguma coisinha lá e escorregou no botão do mouse. Assim. Pode acontecer, pode. Então tá bom, então. Agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!